Então, como a gente precisa integrar isso tudo, a gente tem que partir para essa visão mais universal. Então, qual é a verdade verdadeira disso tudo, né? A verdade verdadeira, no fundo, é que a primeira é a lei do amor. Tudo que foge da maior das virtudes deve ser descartado, pois não provém de Deus. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nos textos sagrados tem várias distorções, vários erros causados com o passar do tempo. A própria questão do judaísmo, como o livro sagrado deles era a própria constituição do povo judeu. Alguns dos reis precisavam fazer algumas coisinhas, eles iam lá e conversavam com o sacerdote e muda aí porque eu preciso, a Constituição está aqui, eu não posso fazer o que não está na Constituição. Então, algumas coisas foram distorcidas, e assim aconteceu com o Evangelho de Jesus, no concílio de Nicéia, com o imperador Constantino e coisa e tal. Então, é muito comum os textos serem adulterados. Então, a gente tem que sempre bater com isso e ver se tem coerência com essa máxima do amor ao próximo como a nós mesmos. A segunda é a busca da verdade, né? Uma das frases de Jesus que eu acho mais importante é essa: conhece a verdade e a verdade te libertará. E onde é que está a verdade? Está onde está o bom senso e a lógica. Se eu chegar aqui para vocês dizer assim, nós vamos agora todos cometer um suicídio coletivo, porque estamos entrando no novo milênio, nossas almas serão levadas para a quarta dimensão e nós vamos ser muito felizes lá, é coisa de maluco. Tem que seguir o bom senso e a lógica, a racionalidade. Ou seja, a gente tem que ver todo o princípio. Por exemplo, qual é um dos atos mais negativos que podemos cometer? O suicídio. Então, como é que todo mundo vai se suicidar? Isso segue fundamentos básicos de espiritualidade. Então, a gente tem que ter bom senso e lógica, porque no meio de muitas dessas doutrinas e seitas religiosas que estão surgindo agora de nova era, tem muita maluquice no meio. Então, a gente tem que ter bom senso para isso. Então, aí vem a questão, afinal, o mundo é cristão ou crístico? Na Idade Média, as cruzadas para cristianizar os povos bárbaros do Oriente, nós temos que cristianizar, a mensagem do Cristo tem que vencer na Terra. A mensagem crística já venceu. Todos os povos do mundo já receberam a mensagem do amor, dos valores, através das religiões, de seus mestres. Ou seja, os cristãos brigando contra os árabes, contra o Islã, naquele período das cruzadas, e, na verdade, os dois já tinham recebido a mensagem crística, só que queriam impor a cultura, no caso, mais os ocidentais até, em cima do povo árabe, querendo impor lá, Ricardo, Coração de Leão, e todos aqueles reis lá, querendo que se tornassem cristãos. Não é Jesus a mensagem única, mas sim a mensagem crística. Ou seja, não existe erro nesse planejamento divino. Todos os povos já receberam a sua mensagem, só que nós temos que aprender a respeitar as religiões de nossos irmãos. E daí nós entramos, então, no universalismo crístico avançado. No universalismo crístico avançado, então, aí o Hermes conseguiu fazer com que a minha mente descolasse um pouco mais e fosse para um nível um pouco mais alto e a gente pudesse ver o que realmente interessa. E esse livro, realmente, ele caprichou. Na verdade, eu acho que ele capricha sempre. Eu é que estrago, só que dessa vez eu estraguei pouco. Eu consegui trazer a mensagem dele de uma forma mais cristalina. E isso nos fez ver conceitos fantásticos sobre valores humanos e espirituais. Então, nesse livro, ele trouxe novos 3 alicerces. O primeiro, aí ele trouxe de novo o amor, mas por que ele trouxe? Você já tinha falado nisso? Porque ele falou e a gente não entendeu. Ou ele falou e a gente não compreendeu que é muito mais do que aquilo que a gente está achando que é. Então, fala sobre a compreensão profunda e verdadeira do amor, ou seja, algo que a gente tem que aprender a mergulhar e vivenciar de uma forma profunda, e não simplesmente, eu amo, sim, eu amo. O segundo seria a busca do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a grande diferença, o salto evolutivo que nós podemos dar é quando a gente aprender a nos enxergar. Nós, infelizmente, a gente vê o cisco no olho do companheiro, mas não enxerga a trave que está dentro do nosso olho encravado. Então, é muito comum a gente conhecer profundamente as nossas religiões, mas a gente não faz esse processo de reflexão, de autoanálise, para ver os pontos em que devemos melhorar para crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Então, esse segundo fator, a busca do autoconhecimento, é uma chave importantíssima para que a gente realmente evolua. Não adianta todo saber espiritual, todo saber religioso, se a gente não se olhar no espelho. A gente tem que se olhar no espelho. E nós vamos ver coisa muito ruim nesse espelho. Todos nós, sem exceção.
E isso não é errado e não é uma coisa criminosa. Nós somos espíritos imperfeitos que estamos tentando evoluir ainda. Então, se a gente enxergar isso, tomar consciência e não se revoltar, e não se ofender, e não se magoar, mas sim buscar corrigir isso, trazer um novo rumo para essas nossas posturas, nós vamos crescer a passos largos, vamos evoluir, vamos atingir o nosso estado de espiritualização que planejamos para a nossa existência de uma forma mais rápida. Tudo vai melhorar em nossas vidas, porque muitas das coisas que acontecem errado em nossa existência é porque nós não nos damos conta de que estamos gerando muitos karmas. A gente faz muitas coisas negativas e não percebe. E o que acontece? Às vezes, automaticamente, outra pessoa já responde, porque é uma lei de sintonia, né? Ah, tu me agrediu, tu me olhou atravessado, tu tem nojo, tu tem desprezo por mim, eu vou te revidar. E às vezes a pessoa nem percebe, mas eu não falei nada. Mas o não verbal dela, a cara dela está estampada, aquela cara de antipatia e desprezo pela outra pessoa. Ou seja, está escrito na testa e a pessoa não percebe. E isso que vai acarretando, então, em diversos problemas existenciais. E o terceiro ponto, que é uma coisa muito bacana também de entender, né, é entender a forma de pensar de nosso semelhante. Nós pensamos de formas diferentes e, às vezes, a gente quer que as pessoas pensem como a gente quer. A gente quer impor na cabeça da pessoa o que a gente pensa. E o mundo não funciona assim. Nós somos pessoas em estados de evolução diferentes, com crenças diferentes, com forma de pensar diferentes. E, às vezes, talvez por acaso, a nossa posição não seja a mais correta. Talvez a gente esteja errado, querendo impor algo errado, e ainda se irritando contra a pessoa, querendo impor as nossas verdades, as nossas crenças. Isso é um grave erro. Por isso que nós temos que focar no amor e no autoconhecimento e não em impor crenças. Então, esses alicerces do universalismo crítico avançado, todas as religiões, indiscutivelmente, apoiam, porque elas pregam isso. Não existe crença aí, só fato, só questões factuais mesmo. Através disso, a gente vê, né, que o autoconhecimento leva à verdadeira evolução. Porque é impossível evoluir em cima de ilusões e hipocrisias. Então, às vezes, a gente está com aquela máscara, vivendo a vida inteira com aquela máscara, querendo ser uma pessoa que não somos, porque não mergulhamos para dentro de nós mesmos, não nos autoconhecemos e nos libertamos para sermos autênticos e vivenciarmos a nossa caminhada. Ou seja, às vezes a gente fica muito preso a tentar seguir as religiões ao pé da letra, porque é o certo. Só que nós não estamos prontos ainda. Então, vamos ser sinceros e dizer, olha, realmente eu não consigo perdoar o meu semelhante como prega a religião, mas eu vou me esforçar para hoje, pelo menos, odiar um pouquinho menos aquela pessoa. E amanhã, um pouco menos de novo. E depois de amanhã, um pouco menos. Até que um dia nós iremos perdoar. E não, de repente, dizer que eu perdoo todo mundo, eu estou de bem com todo mundo, mas, na verdade, não é isso. Ou seja, realmente se autoconhecer, ver até onde dá para caminhar, ver as nossas limitações emocionais, que nós temos muitas, os problemas psicológicos que estão aí nos consultórios de psicólogos, tudo gerado por causa dessas máscaras que se criam e imposições que as religiões nos trouxeram no passado, muitas vezes de valores culturais, a questão até sexual, com relação à mulher, de submissão e tudo mais. Isso foi criando traumas e traumas e traumas que até hoje nós estamos pagando esse preço. O melhor é ser autêntico, verdadeiro e sincero consigo mesmo. E a questão é essa de entender como pensa o semelhante, porque vocês sabem que todos nós temos campos de distorção da realidade, né? Sabem o que é isso? A gente acha que o mundo real é de uma forma, mas na verdade é só loucura de nossa cabeça. A gente acha que as coisas têm que ser de uma forma X, mas é ilusão, é um maia. Aquilo não é assim. Mas nós temos uma distorção tão grave dentro de nossa própria consciência que a gente acha que aquilo tem que ser daquele jeito. E a gente passa a vida inteira se martirizando e martirizando os nossos semelhantes, porque a gente pensa de uma forma radical, não se autoconhece e não entende o seu semelhante. Então, quando a gente tornar tudo isso cristalino, a gente vai atingir o que realmente importa. Todos nós somos irmãos e temos que aprender a viver em harmonia. A paz que nós desejamos para o mundo deve começar dentro de nós.
Nós só vamos realmente encontrar a paz no mundo quando nós fizermos a nossa parte. Nós estamos todos interligados. Por exemplo, nós queremos a paz no mundo onde está em guerra, mas nós alimentamos aquela guerra com as nossas vibrações energéticas desequilibradas e em desarmonia. Todos estamos interligados, é uma energia única que circunda o planeta. Então, por isso que esses trabalhos de vibração coletiva, de mentalização, como o Universalismo Crístico faz nas quartas-feiras, às 22 horas, tem um resultado que vocês nem imaginam, porque a gente direciona os nossos pensamentos para algo equilibrado, de paz, de luz e de harmonia. Então, se nós aprendermos a termos paciência, que é a ciência da paz, integrarmos isso à nossa existência, ao nosso equilíbrio, nós chegamos a dar o passo inicial para, de repente, começar a irradiar vibrações boas. Pense que nós somos usinas energéticas que diariamente estamos emitindo ou energias ruins ou energias boas. Se nós queremos um mundo melhor, pelo menos vamos fazer a nossa pequena parte individual, que é vibrar em equilíbrio e harmonia.